do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia, vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus, vamos contar com a bondade do Senhor em nome de Jesus, e bora para a palavra, porque Deus é fiel. Vamos ler aqui hoje, em nome de Jesus, João, capítulo 3, versículo 16, tá bom? Depois a gente vai ilustrar a nossa história aqui, lá em João 8,4, tá? Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida, nós passamos por várias situações. Há desafios, há situações contrárias. Nós passamos por várias situações. Agora, o que eu preciso entender? Em todo tempo, nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus. Presta bem atenção, coloca isso na tua mente. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou a igreja A, B ou C? Não, ele amou o mundo de maneira geral, todo ser humano da terra. Agora, o que nós precisamos entender com isso tudo? O que precisa estar na nossa mente de maneira clara, de maneira certeira? Que Deus nos amou. E nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus. Nós vamos viver a manifestação do Senhor diante das situações. Agora, você acha que alguém, presta bem atenção, que enviou o Filho para salvar uma humanidade, eu e você, vai nos abandonar? Ô, meu irmão, Deus tem uma solução, Deus tem uma saída. Ó, portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O que você precisa entender? O que precisa estar clarinho aí na sua mente? Querido, Deus não te abandona. Agora, o que eu preciso entender? Vamos viver a salvação de Deus. Vamos viver a manifestação de Deus, o cuidado, a bondade de Deus, em nome de Jesus. Vamos viver a bênção, a misericórdia de Deus, em nome de Jesus, em cada situação. Presta bem atenção, vamos ilustrar aqui? João capítulo 8, versículo 4, ó. E disseram a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, olha só, na lei, nos mandou que tais sejam apedrejadas. Todavia, tu o que dizes? O versículo 6 eu vou pular, vamos para o 7. Irmão, obviamente que eles estão querendo caçar assunto aqui com Jesus. Estão querendo caçar encrenca com Jesus. Estão querendo achar alguma coisa para condenar Jesus, certo? Por que eles falaram Moisés na lei nos mandou que tais sejam apedrejadas? Moisés, presta atenção. Irmão, se Jesus, se eles pegaram e falaram assim, Moisés na lei nos mandou, por que eles não fizeram a lei? Porque de alguma forma, mesmo com intriguinha, eles reconheciam a autoridade de Jesus, reconheciam a capacidade e achavam que às vezes ia pegar Jesus ali com alguma coisa. Irmão, presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma saída. Tem coisa que eu não estou enxergando a saída e a solução, mas Jesus tem. Irmão, o que eu preciso entender? Jesus está vendo as coisas de uma maneira diferente. Eu preciso ter isso em mente. Lembra quando ele falou assim? Ó, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o que está no coração. Querido, Deus vê além do que eu e você podemos ver. Ele já tem a solução para isso aí. Em nome de Jesus, vamos aos pés de Jesus que vai dar certo. Ó,
Versículo 7. Por que insistiram na pergunta? Ele se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E disse assim, lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Irmão, presta bem atenção. Às vezes, nós não temos a solução para aquilo que nós estamos passando. Nós não sabemos como resolver. E às vezes, com o andar das coisas, sabe o que vai acontecer? As coisas vão parar nas mãos de Jesus. As coisas vão parar nas mãos de Jesus. O que eu preciso entender é que Deus veio salvar a nossa vida. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que você precisa entender? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Vamos viver a salvação de Deus. Vamos viver a salvação do Senhor Jesus em cada área da nossa vida. A mulher estava aqui. A lei era bem clarinha. Jesus quebrou a lei? Claro que não. Ele não ia quebrar lei nenhuma. Ele não ia quebrar, ele não quebrou. Mas ele deu um caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Para de achar que não tem solução. Deus tem um caminho, tem uma solução para a nossa vida. Ó, a mulher estava numa condição errada, não estava? Mas só estava a mulher, não estava lá a outra parte. Tinha que ter alguém ali. Se ela estava em ato de adultério, tinha que ter alguém ali, não tinha? Não estava, não fala, ninguém fala nada. Agora presta atenção. Jesus falou assim, ó, tá tudo em paz. Não vai, ó, ninguém te condena, eu também não te condeno. Jesus não veio condenar, querido. Nós precisamos aprender a parar de condenar e a parar de se condenar, que é pior ainda, porque muitas vezes, não tem jeito, não tem solução. Irmão, para de achar, para mim e para você não tem. Deus é que tem a solução para nós, em nome de Jesus. Nós vamos viver a salvação de Deus. Se você acreditar que de alguma forma você pode por si mesmo se salvar, não pode. Sem mim não podeis realizar obra alguma. Então não entra na ideia do diabo, achando que, não tem jeito, não, eu não consigo fazer, já está tudo acabado. Não, Deus, Jesus tem uma solução para mim e para você. Continua aqui rapidinho. Quando Jesus, vamos continuar aqui no Zaqueu, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, preciso ficar hoje na tua casa. No mesmo instante, no mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Irmão, Zaqueu queria ver Jesus. Aí o que acontece? Ele sobe na árvore, não é? Na figueira brava lá para ver Jesus. Presta bem atenção. Quem era Zaqueu? Era o cobrador de impostos. A gente já vai concluir aqui o assunto. Rico, não era? Tinha dinheiro, não tinha? Tinha uma condição financeira boa, abençoada, não era? Mas não era feliz, sabe por quê? Estava faltando algo, estava faltando a presença de Deus, estava perdido no meio das riquezas dele e não sabia, mas ele sabia que em Jesus tinha solução. Em Jesus tem solução, tem salvação para a nossa vida. Olha só, versículo 7. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Ele desmentiu alguém? Ele desmentiu alguém? Não. Ele não falou assim: Jesus, isso aí é tudo historinha, viu? É conversa fiada. É Zé Povinho. Não. Às vezes Zé Povinho tá falando a verdade, irmão. O que nós precisamos fazer? Jesus, eis que Zaqueu tomou, no versículo 8, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Ele não foi retrucar as pessoas.
Ele foi falar com Jesus. Porque o temor tomou conta da vida dele, ele queria uma solução para a vida dele. Ele estava enfrentando dificuldade, desafio, luta. Por quê? Porque não estava feliz, mesmo tendo as condições financeiras dele. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça: a nossa solução, o que nós precisamos, está em Deus, está em Jesus. Vamos para Jesus, vamos para a presença de Deus, nós vamos ter salvação, vamos viver a salvação de Deus. Ó, para mim, para você, nós não estamos encontrando a saída, a solução, mas Jesus tem a saída, ele tem a solução para nós. Vamos tomar posse do cuidado de Deus? Olha só. Aí o Zaqueu falou: eis que metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguma coisa, e se de algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje veio salvação a esta Hoje veio salvação nesta casa, pois este homem é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, presta atenção. Vamos viver a salvação de Deus? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas vezes nós estamos perdidos, não enxergamos a saída, a solução, mas Deus tem a solução para a nossa vida. Jesus tem a solução. Você não está enxergando, mas Jesus tem a solução. Vamos lutar para estar na presença de Deus, em nome de Jesus? Bora orar? Jesus, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia. Obrigado pela tua presença, Pai, derramado sobre nós. Senhor, nós queremos te louvar pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua presença e a tua bondade que é conosco, papai. Em nome de Jesus, Deus santo, Deus querido, obrigado pela tua salvação. Oh Deus, às vezes nós nos encontramos em situações que não há saída, que não há solução, mas nós vemos o seu cuidado, a sua misericórdia, a tua presença, Pai. Obrigado, porque nós tomamos posse da salvação que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã nessa hora, Deus. Às vezes está procurando uma solução, está procurando uma saída, Pai, e não está encontrando, porque não é em nós que nós achamos a saída, é no Senhor, e que nós possamos, em nome de Jesus, viver a saída, a solução que o Senhor tem para nós diante dessa situação, Jesus. Ô Pai, às vezes os demais vão querer condenar, os demais vão querer tacar pedra, Pai. Ô Deus, nos guarda de ser aquele que quer tacar pedra, Pai, em nome de Jesus, e nos guarda, Deus, de levar pedradas também, em nome de Jesus, que nós possamos viver a salvação do Senhor diante de toda a situação, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.